Jordan Belfort não vendia produtos. Vendia ideias, emoções e sonhos, e fazia isso com tamanha intensidade que até os céticos compravam. Ele não dominava apenas o mercado financeiro, mas a mente humana. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 lições do Lobo de Wall Street e os gatilhos mentais que o transformaram em um dos maiores vendedores e manipuladores de todos os tempos. Vamos dissecar suas táticas psicológicas, entender como ele influenciava pessoas sem que percebessem e aprender como aplicar, com ética, os mesmos princípios em negociações, persuasão e liderança. Do tom de voz à linguagem corporal, da promessa à escassez, Belfort usava gatilhos mentais como armas invisíveis. E hoje, você vai aprender cada um deles. Fica até o final, porque além de entender as estratégias que fizeram o Lobo de Wall Street dominar o jogo, você vai descobrir como usar a psicologia da influência para conquistar respeito, poder e resultados reais. O jogo da mente começa agora. Lição 1. O poder da autoridade. Fale como quem manda, baseada no gatilho mental da autoridade. Jordan Belfort sabia que, antes de vender qualquer coisa, era preciso vender a si mesmo, e para isso, ele dominou um dos gatilhos mentais mais poderosos da psicologia humana: a autoridade. Desde o início, ele entendeu que as pessoas não compram de quem precisa. Elas compram de quem parece saber mais do que elas. O mundo obedece quem fala com convicção. E Jordan falava como quem já havia vencido. Sua voz era firme, seu corpo transmitia controle, e suas palavras carregavam a certeza de quem não pedia aprovação, apenas a esperava. Essa foi a base de todo o império que construiu. Criar uma imagem de domínio absoluto, até que os outros acreditassem que resistir era irracional. No cotidiano da Stratton Oakmont, essa autoridade era visível em cada detalhe. Jordan criava um ambiente em que ele era o epicentro da confiança. Andava com postura ereta, vestia ternos caros, falava com ritmo cadenciado e fazia pausas longas. Pausas que criavam tensão e atenção. A cada discurso ele reforçava inconscientemente que era o alfa. E o cérebro humano, condicionado a seguir líderes, se dobrava. Seus vendedores não viam um chefe, viam um profeta. Os investidores não viam um corretor, viam um especialista que parecia controlar o mercado com as próprias mãos. E quando a autoridade é bem construída, as pessoas deixam de questionar e começam a seguir. Mas a autoridade de Jordan não se limitava à aparência. Ela era sustentada por provas. Ele usava números, histórias e resultados para dar legitimidade à sua imagem. Em psicologia, esse fenômeno é conhecido como efeito halo. Quando alguém demonstra domínio em um campo, o cérebro automaticamente estende essa competência a todas as áreas. Jordan explorava isso até o limite. Mostrava sucesso financeiro, e as pessoas presumiam que ele era moralmente correto. Mostrava confiança, e todos presumiam que ele sabia o que estava fazendo. Essa distorção cognitiva é o que transforma a autoridade percebida em autoridade real. A virada dessa lição aparece quando entendemos que Belfort não apenas criava autoridade, ele a encenava com perfeição. Ele sabia que a percepção é mais forte que a verdade. Por isso investia pesado em rituais simbólicos, carros de luxo, escritórios grandiosos, festas épicas, discursos inflamados. Tudo isso não era ostentação gratuita, era marketing psicológico. Ele compreendia que o ser humano busca líderes visuais e que o poder precisa ser exibido para ser reconhecido. Quanto mais ele mostrava sucesso, mais confiança gerava. E quanto mais confiança gerava, mais vendia. Essa é a engrenagem invisível da persuasão. As pessoas acreditam naquilo que desejam ver. Como aplicar essa lição na vida real? Primeiro, entenda que autoridade é comunicação, não hierarquia. Você não precisa ser chefe para parecer alguém de influência. Cuide da sua presença. Fale com clareza, olhe nos olhos, evite justificativas desnecessárias. Use pausas. A pausa cria poder. Mostre resultados concretos, mesmo pequenos, e os exponha com confiança.
A autoridade é construída pela consistência entre imagem e ação. Não diga que é bom em algo, prove que domina. Segundo, associe-se a símbolos de credibilidade, ambientes, pessoas e referências que reforcem seu valor. A mente humana lê contextos, não apenas palavras. Jordan também usava uma técnica refinada chamada transferência de autoridade. Ele citava nomes de figuras conhecidas, instituições poderosas e exemplos de sucesso para se posicionar ao mesmo nível. Quando dizia, Warren Buffett diz isso, e é exatamente o que estamos aplicando aqui. O ouvinte inconscientemente o colocava na mesma categoria de Buffett. Esse é um truque psicológico legítimo, usado até em publicidade e política, e quando feito com sutileza, gera um efeito devastador. A mente do outro começa a obedecer sem resistência. Mas há um perigo nessa lição. Autoridade sem ética se transforma em manipulação. Jordan sabia disso, mas escolheu o caminho mais sombrio. Sua autoridade o tornou intocável, até que ele acreditou ser invencível. O mesmo gatilho que o fez ascender foi o que o levou à queda. Porque quando o respeito se transforma em adoração, o líder perde a noção dos limites. A lição verdadeira que ele nos deixa não é sobre como enganar, mas sobre como conquistar confiança sem corromper o próprio caráter. O poder da autoridade deve servir para liderar, não para dominar. A conclusão dessa lição é clara. As pessoas seguem quem sabe para onde está indo. E essa segurança é o produto mais valioso que um ser humano pode vender. Quando você fala com convicção, transmite direção. Quando transmite direção, desperta fé. E quando desperta fé, o mundo se curva. Jordan Belfort dominou essa arte e pagou o preço de usá-la sem consciência. Agora cabe a você aprender com ele e usar esse gatilho não para manipular, mas para inspirar. Porque quem domina a autoridade com propósito se torna imbatível, não apenas nos negócios, mas em todas as relações da vida. Lição 2. Crie urgência. Faça o mundo correr atrás de você, baseada no gatilho mental da escassez. Jordan Belfort sabia que o ser humano deseja aquilo que está prestes a desaparecer. Ele compreendia que o valor de algo não está no que ele é, mas no que parece ser raro. Essa é a segunda lição do Lobo de Wall Street. Crie urgência, e o desejo virá por instinto. Desde o início, Jordan percebeu que, quando o tempo é curto e as opções são limitadas, o cérebro entra em estado de excitação. A dopamina dispara. O medo de perder se mistura à expectativa de ganhar. E o raciocínio racional é substituído por impulso. Ele transformou essa reação biológica em um sistema de vendas. Cada ligação, cada reunião, cada palavra era uma armadilha de urgência. Na Stratton Oakmont, suas ligações seguiam um roteiro milimetricamente projetado. O vendedor nunca implorava pela compra. Fazia parecer que o cliente estava prestes a perder uma oportunidade única. Belfort criava o clima perfeito. Uma mistura de adrenalina, escassez e promessa. Olha, eu realmente não posso segurar isso por muito tempo. Tenho outros investidores interessados. A frase parecia banal, mas por trás dela havia neurociência pura. A mente humana interpreta a escassez como sinal de valor. Se algo é raro, deve ser bom. Se algo está acabando, deve ser importante. Jordan explorava esse instinto até a exaustão. Ele fazia as pessoas lutarem para comprar o que minutos antes nem sabiam que queriam. O segredo da escassez está no contraste emocional. Belfort criava tensão e alívio, como um maestro controlando a orquestra do desejo. Primeiro apresentava uma oportunidade irresistível. Depois retirava-a da mesa, dizendo que talvez já tivesse sido vendida. Essa retração forçava o cliente a reagir. Quando o desejo é interrompido, o cérebro entra em pânico. Quer recuperar o controle. E quando Belfort voltava dizendo: acabei de conseguir segurar mais uma cota, mas só se fecharmos agora, o cliente já estava condicionado a agir. Essa manipulação do tempo e da disponibilidade era seu golpe mais preciso. Ele não vendia produtos, vendia o medo de perder. A virada dessa lição está no uso psicológico da escassez fora das vendas. Jordan aplicava esse gatilho na vida social, nas amizades,
até no romance. Ele sabia que o poder está em ser desejado, não em estar disponível. Mantinha uma aura de inacessibilidade, fazendo os outros se esforçarem para ter sua atenção. O mesmo mecanismo que fazia investidores correrem atrás de suas ações, fazia pessoas comuns correrem atrás de sua presença. Ele compreendia que o ser humano confunde ausência com valor. Quem está sempre disponível perde mistério. Quem desaparece no momento certo domina. Como aplicar essa lei hoje? Primeiro, aprenda a controlar sua presença. Pare de oferecer tudo de uma vez. Se você é profissional, não aceite qualquer cliente de imediato. Faça com que sintam que sua agenda é disputada. Se está em um relacionamento, não responda tudo instantaneamente. Crie espaço para o outro sentir falta. Em vendas, mostre que a oportunidade é limitada, mas sem mentir. Use prazos, quantidades reduzidas ou bônus temporários. A escassez só funciona se parecer natural. Exagere, e o jogo quebra. Use-a com elegância, e ela se torna irresistível. Jordan Belfort entendia que o poder da escassez também estava no controle emocional. Ele treinava seus vendedores para nunca demonstrar necessidade. Quem precisa, perde, dizia. E estava certo. Quando você demonstra necessidade, transfere o controle. Quando demonstra abundância, o mundo tenta conquistá-lo. Esse princípio vale em todas as áreas da vida: negociações, carreira, relacionamentos. O poder muda de mãos quando o outro percebe que você pode viver sem ele. E o mais fascinante é que essa postura cria o efeito oposto. Quanto menos você precisa, mais desejado se torna. Mas há uma lição sombria por trás disso. Jordan usava a escassez até o limite da manipulação, criando ilusões que não existiam. Ele vendia oportunidades que nunca foram reais. E essa falsificação da urgência é o que o levou à ruína, porque quando o desejo é alimentado por mentiras, ele se transforma em ódio. O público que o adorava passou a vê-lo como predador. A fronteira entre persuasão e engano é fina. E Belfort cruzou essa linha. O verdadeiro estrategista aprende com isso. A escassez deve amplificar o valor real, não mascarar o vazio. A lição final é simples e letal. O que é raro atrai, o que é comum desaparece. Jordan Belfort se tornou o lobo de Wall Street porque entendeu que o ser humano não busca o que precisa, busca o que acredita não poder ter. Ele criou urgência, controlou o tempo e fez o mundo correr atrás dele. Mas o poder real está em usar esse gatilho com sabedoria. Fazer o outro desejar o que é verdadeiro, e não o que é ilusório. Essa é a segunda lição. Crie escassez estratégica. Porque quem domina o tempo e o desejo não precisa gritar. Basta dizer que o amanhã pode ser tarde demais. Lição 3. O poder das massas. Quando todo mundo acredita, ninguém pensa, baseada no gatilho mental da prova social. Jordan Belfort descobriu cedo que o ser humano é uma criatura de imitação. Quando não sabemos o que fazer, olhamos para o que os outros estão fazendo e seguimos. Ele entendeu que o caminho mais rápido para o poder é fazer as pessoas acreditarem que todo mundo já acredita em você. Essa é a terceira lição do lobo de Wall Street. As multidões não precisam ser manipuladas, apenas direcionadas. O cérebro humano, diante da incerteza, procura segurança em números. Se algo é popular, deve ser certo. Se muitos estão comprando, deve valer a pena. Jordan transformou essa falha da mente em uma fábrica de fortuna. Na Stratton Oakmont, ele aplicava o gatilho da prova social como se fosse uma religião. Quando queria vender uma ação duvidosa, não começava falando do lucro, mas do interesse dos outros. Tem vários investidores entrando agora, inclusive alguns dos maiores nomes do mercado. Essa simples frase transferia confiança. O investidor inseguro pensava: se os outros estão fazendo, eu devo fazer também. E antes que percebesse, já estava dentro. Belfort não vendia ações. Vendia pertencimento. Ele sabia que as pessoas têm mais medo de ficar de fora do que de perder dinheiro. E quando a necessidade de aceitação supera a razão, o vendedor se torna Deus. A genialidade da prova social está na ilusão de consenso. Jordan criava um ambiente em que o sucesso era o padrão.
As ligações aconteciam com som de aplausos ao fundo. Os novos contratos eram celebrados com gritos e champanhe. Os vendedores batiam recordes e eram exaltados publicamente. Essa encenação coletiva criava uma bolha de euforia. O novo funcionário, o novo investidor, o novo cliente, todos queriam participar daquela energia, e quando a emoção domina, o julgamento desaparece. Ele sabia que o ser humano não quer estar certo, quer estar junto, e essa diferença é o que separa os manipuladores dos visionários. A virada dessa lição está na manipulação estética da prova social. Belfort entendia que o sucesso precisava ser visto para ser acreditado. Por isso fazia questão de ostentar. Carros, mansões, festas, multidões o aplaudindo. Cada imagem era um gatilho visual. O cérebro das pessoas não questionava de onde vinha o dinheiro. Apenas registrava que ele estava cercado de sucesso. E o sucesso, mesmo falso, gera legitimidade. Esse é o mecanismo que ainda move o marketing moderno. Quanto mais pessoas parecem aprovar algo, mais difícil é resistir. É o mesmo motivo pelo qual preferimos restaurantes cheios, perfis com muitos seguidores e produtos com avaliações altas. A validação social é a dopamina do ego. Como aplicar isso na vida real? Primeiro, entenda que a prova social é uma das formas mais poderosas de criar confiança. Mostre resultados, depoimentos e validações externas do seu trabalho. Se você vende, mostre quem já comprou. Se ensina, mostre quem já aprendeu. A autoridade cria respeito, mas a prova social cria pertencimento. E pertencer é uma necessidade primitiva. Segundo, aprenda a usar o ambiente como ferramenta. As pessoas se espelham no que as cerca. Se você quer ser visto como vencedor, circule entre vencedores. Se quer ser percebido como líder, mostre que já tem seguidores. Não se trata de enganar, mas de amplificar a verdade. Jordan Belfort também usava uma versão mais refinada da prova social, o efeito dominó emocional. Ele não precisava convencer cada pessoa, bastava convencer as primeiras. Quando as primeiras acreditavam, as próximas vinham por inércia. Esse é o poder da massa. Quando um começa a correr, todos correm. Ele apenas acendia a faísca. Essa técnica pode ser usada eticamente quando você a aplica para inspirar, não para manipular. Mostre um exemplo real de sucesso, e o cérebro coletivo fará o resto, mas há um preço por manipular multidões. Jordan se tornou prisioneiro da imagem que criou. Quando a prova social começou a ruir, quando os jornais expuseram fraudes, quando os investidores perceberam o engano, a mesma multidão que o exaltava passou a odiá-lo. O poder das massas é volátil. Ele te levanta como um herói, mas te destrói como vilão. O mesmo instinto que gera confiança gera linchamento. Por isso, o verdadeiro estrategista aprende a usar a prova social como combustível, não como escudo. A lição final é simples, mas devastadora. A opinião pública é a arma mais poderosa e mais instável do mundo. Jordan Belfort dominou a psicologia das massas. Criou um exército de vozes que repetiam seu nome. E por um tempo, foi intocável, mas quando a crença se quebrou, o império desabou. Use essa lição como um aviso. Inspire, mas não iluda, porque o poder construído sobre a aprovação dos outros é grande, até que eles mudem de ideia. E quando isso acontecer, o único voto que ainda vale será o da sua própria consciência. Essa é a terceira lição do Lobo de Wall Street. Faça o mundo acreditar, mas nunca se torne refém da crença que criou. Lição 4. Faça os outros sentirem que te devem algo, baseada no gatilho mental da reciprocidade. Jordan Belfort sabia que a mente humana odeia dever favores. Ele entendeu que existe uma força silenciosa que move as pessoas a dizer sim. Não por desejo, mas por dívida. Essa é a quarta lição do Lobo de Wall Street. Dê primeiro, e o mundo te devolverá multiplicado. Mas o segredo está em como você dá. Jordan transformou o princípio da reciprocidade, estudado pela psicologia social, em uma arma de influência de precisão cirúrgica.
Ele oferecia pequenos gestos, pequenas concessões, pequenas vantagens, e com isso, criava obrigações invisíveis. Quando as pessoas percebiam, já estavam presas ao ciclo psicológico do retribuir. No cotidiano da Stratton Oakmont, esse mecanismo era parte essencial de cada ligação de vendas. Antes de pedir qualquer coisa, os corretores eram treinados para oferecer valor. Podia ser uma informação exclusiva, uma análise gratuita ou uma previsão de mercado que soava confidencial. O investidor, ao receber algo, sentia inconscientemente que precisava retribuir. O cérebro humano é programado para equilibrar trocas. É um instinto tribal. Quem recebe e não devolve é visto como ingrato, e a mente, sem perceber, busca se livrar dessa culpa. Jordan explorava isso como ninguém. Quando o investidor dizia, "Obrigado pela dica", ele já tinha perdido. A venda era apenas uma consequência natural. O poder da reciprocidade está em seu caráter invisível. Jordan nunca cobrava diretamente, mas deixava que a dívida emocional crescesse até se tornar insuportável. O cliente acreditava estar tomando uma decisão livre, quando na verdade apenas estava tentando compensar o benefício recebido. E quanto mais genuíno o presente parecia, mais forte era o vínculo. Essa é a diferença entre o amador e o estrategista. O amador manipula abertamente, o estrategista faz o outro querer ser manipulado. Quando você desperta gratidão antes de pedir algo, cria uma forma sofisticada de controle. O controle da consciência moral. A virada dessa lição aparece quando Jordan percebe que a reciprocidade não se limita ao dinheiro, mas se estende à emoção. Ele aplicava o mesmo princípio com seus funcionários. Motivava-os, elogiava em público, os fazia sentir especiais. E, em troca, exigia lealdade cega. Quando as autoridades começaram a investigar a Stratton, muitos continuaram a segui-lo, não por medo, mas por gratidão. A dívida emocional é mais forte do que qualquer contrato. Jordan havia criado uma cultura onde fazer parte já era uma recompensa, e isso bastava para manter todos sob controle. Essa é a forma mais perigosa da reciprocidade. Quando o outro sente prazer em te obedecer. Como aplicar essa lição hoje? Primeiro, entenda que dar valor antes de pedir é a base de toda influência duradoura. Mas o valor precisa ser autêntico. Ajude, oriente, entregue conhecimento real, e não manipulação. Em vendas, ofereça algo útil antes da oferta. Em relacionamentos, demonstre interesse genuíno antes de buscar algo em troca. Em liderança, reconheça o esforço antes de cobrar desempenho. O cérebro humano cria laços com quem o faz sentir valorizado. Mas há uma regra de ouro. Nunca dê esperando. Dê sabendo que receberá naturalmente. A reciprocidade só funciona quando o gesto parece livre. Jordan também dominava a técnica da reciprocidade encadeada. Ele não oferecia um grande favor de uma vez, mas uma sequência de pequenos gestos. Cada um aumentava a sensação de dívida. Um elogio, uma informação, uma atenção especial. E, de repente, o outro estava emocionalmente condicionado a dizer sim. Essa técnica é usada até hoje em negociações de alto nível. O político que promete algo simbólico, o vendedor que oferece um bônus inesperado, o influenciador que entrega conteúdo gratuito, todos aplicam o mesmo princípio. O segredo é que o primeiro passo é sempre um presente, mas o último é sempre um pedido. Mas há um limite sombrio para esse poder. Jordan cruzou essa fronteira. Ele usava a reciprocidade para criar falsas conexões, e quando o castelo caiu, as pessoas perceberam que o valor oferecido era apenas isca. O retorno foi devastador. A lealdade se transformou em ódio, a admiração em ressentimento, porque a reciprocidade, quando forçada, se converte em repulsa. O verdadeiro estrategista entende que o valor precisa ser real. Caso contrário, o vínculo se quebra. A lição final é clara e precisa. Quem dá primeiro controla o jogo, mas quem dá sem propósito perde o poder. Jordan Belfort construiu um império porque entendeu que o mundo é movido por trocas emocionais, não por lógica. As pessoas não decidem com a razão, decidem com o sentimento de dívida.
Ele usou isso para enriquecer e também para se destruir. A escolha está em como você usa o mesmo princípio, para manipular ou para criar vínculos autênticos. Dê antes de pedir, mas dê com verdade, porque a influência mais poderosa não vem de quem exige, vem de quem desperta o desejo de retribuir. Essa é a quarta lição do lobo de Wall Street. Quem oferece valor primeiro nunca precisa correr atrás. O mundo corre atrás dele. Lição 5. Prenda as pessoas às próprias palavras, baseada no gatilho mental da consistência e comprometimento. Jordan Belfort sabia que a mente humana odeia se contradizer. Quando alguém se compromete com uma ideia, mesmo que pequena, fará de tudo para permanecer coerente com ela, mesmo que isso signifique se enganar. Essa é a quinta lição do lobo de Wall Street. Faça o outro dizer sim uma vez, e ele dirá sim para sempre. O gatilho da consistência é uma das armas psicológicas mais poderosas já estudadas, e Jordan a aplicava com maestria. Ele sabia que as pessoas não tomam decisões com base na lógica, mas em manter a própria imagem intacta. Ninguém quer admitir que estava errado, e ele explorava esse medo com perfeição. Na Stratton Oakmont, seus vendedores eram treinados para começar as ligações com perguntas simples, aparentemente inofensivas, que levavam o cliente a concordar. Você quer aumentar seus rendimentos este ano, certo? Você acredita que o mercado americano ainda tem espaço para crescimento, não é? Essas pequenas afirmações criavam uma sequência de sims que reprogramavam o cérebro do investidor. A cada concordância, a mente se comprometia um pouco mais com a narrativa. E quando o pedido real chegava, vamos fechar o investimento agora, o cliente já estava psicologicamente condicionado a continuar sendo coerente com o que dissera antes. Jordan não vendia apenas ideias, vendia coerência. A genialidade dessa técnica está no que os psicólogos chamam de efeito do compromisso público. Quando uma pessoa declara algo em voz alta, mesmo para um estranho, sente uma necessidade ainda maior de sustentar aquilo depois. Jordan explorava isso com precisão. Fazia o investidor confirmar publicamente que estava sempre em busca de oportunidades inteligentes. Depois oferecia a ação como a materialização dessa mentalidade. Recusar seria o mesmo que negar sua própria identidade. Ele transformava o ato de comprar em um reflexo do ego, e ninguém luta contra o próprio ego sem dor. Quem controla o compromisso controla a narrativa. A virada dessa lição aparece quando Belfort começa a usar a consistência como arma de retenção. Ele sabia que não bastava convencer as pessoas a comprar, era preciso mantê-las presas. Por isso, usava uma técnica chamada ancoragem progressiva. Fazia o cliente começar com investimentos pequenos, apenas para testar o mercado. Depois usava o primeiro sim como argumento para o segundo. Você já começou com 5.000, então sabe o potencial disso. Agora, é só aumentar o volume e colher os resultados. Essa escada de compromissos criava uma prisão invisível. Cada decisão reforçava a anterior, e o investidor acabava preso em uma teia de coerência. Como aplicar essa lição hoje? Primeiro, entenda que o gatilho da consistência é sobre conduzir, não enganar. Quando alguém se compromete com uma visão ou meta, você pode usar esse compromisso para ajudá-lo a agir. Em negociações, comece com pequenos acordos. Faça perguntas que levem o outro a declarar o que deseja. E depois, alinhe sua proposta a essa declaração. Em relacionamentos, use o mesmo princípio para gerar confiança. Lembre a pessoa das promessas feitas e das palavras ditas, sem confronto, apenas reflexão. O poder está em fazer o outro perceber que, para continuar sendo quem acredita ser, precisa manter o curso que você propôs. Jordan Belfort também aplicava essa técnica dentro de si mesmo. Ele usava o poder da autodeclaração para fortalecer sua identidade de líder. Repetia metas publicamente, gritava objetivos diante dos funcionários e reforçava diariamente quem ele era. Essa repetição não era só teatral, era autossugestão. O mesmo mecanismo que ele usava nos outros o mantinha firme em seu papel. E é aqui que a lição se torna ainda mais profunda.
A consistência não é apenas uma ferramenta de persuasão, mas uma forma de moldar a própria mente. O homem que se compromete com sua visão acaba acreditando nela de verdade. Mas há um perigo silencioso nesse poder. A consistência cega é o caminho da autodestruição. Jordan se tornou refém da imagem que criou. Mesmo quando tudo começou a ruir, continuou dizendo a si mesmo que estava no controle. Ele precisava manter coerência com o personagem que o mundo aplaudia. E essa necessidade o cegou. O mesmo gatilho que o tornou irresistível o impediu de mudar quando era hora de recuar. O poder da consistência exige equilíbrio. O verdadeiro estrategista sabe quando ser firme e quando quebrar o próprio padrão. A lição final é brutal. O ser humano não busca a verdade, busca coerência. Quem domina essa regra, domina as decisões. Jordan Belfort construiu um império porque entendeu que o sim mais poderoso não é dito com a boca, mas com o ego. Ele aprendeu a guiar o outro para que dissesse sim a si mesmo, e isso é irresistível. Mas também aprendeu da forma mais dura, que quem não revisa suas próprias crenças acaba escravo delas. A quinta lição do Lobo de Wall Street é um espelho perigoso. Aprenda a criar compromisso e aprenda a quebrá-lo quando ele começar a te prender. Lição 6. Conquiste pela semelhança. Domine pela empatia, baseada no gatilho mental da afinidade. Jordan Belfort descobriu uma verdade que vale mais do que qualquer técnica de vendas. As pessoas compram de quem elas gostam e confiam em quem se parece com elas. Ele sabia que o ser humano tem um instinto tribal, um impulso inconsciente de se conectar com o semelhante. Quando alguém fala como nós, pensa como nós e reage como nós, o cérebro desarma, o julgamento cai e o não se transforma em talvez. Essa é a sexta lição do Lobo de Wall Street. Afinidade é a cola invisível da persuasão. Jordan transformou esse instinto primitivo em ciência, criando uma aura de proximidade irresistível até mesmo com os mais desconfiados. Na Stratton Oakmont, ele treinava seus vendedores para praticar o que chamava de espelhamento instantâneo. Era uma forma refinada de leitura social. Observar o tom de voz, o ritmo da fala e o vocabulário do cliente. E então, imitá-lo de maneira sutil. Se o investidor falava devagar, o corretor diminuía o ritmo. Se usava palavras técnicas, o corretor se adaptava. Essa sincronização inconsciente criava uma conexão emocional imediata. A mente humana interpreta a semelhança como segurança. Ele é como eu, logo posso confiar. Em poucos segundos, a resistência se dissolvia. Jordan não vendia apenas produtos, vendia pertencimento. A afinidade também estava presente no carisma pessoal de Belfort. Ele sabia contar histórias. Falava de fracassos passados, de dificuldades, de momentos em que quase perdeu tudo. Essa vulnerabilidade estratégica criava um laço emocional. O público pensava, ele entende o que eu sinto, mas o detalhe é que nada disso era aleatório. Cada confissão, cada sorriso, cada piada era calculada para aproximar. Ele usava o próprio passado como ponte emocional, transformando falhas em ferramentas de persuasão. Quando alguém acreditava que o compreendia, estava, na verdade, sendo conduzido. A empatia é o disfarce mais elegante do domínio. A virada dessa lição aparece quando entendemos que Belfort não só criava afinidade individual, mas coletiva. Ele moldava a cultura da Stratton como um espelho dos sonhos e medos de seus funcionários. Falava de liberdade, de riqueza, de vencer o sistema. Temas que ressoavam com o inconsciente de jovens ambiciosos e frustrados. Assim, não precisava empurrar ordens. Os outros se motivavam sozinhos. Ele havia construído um culto emocional, e a afinidade era a religião. Esse é o poder máximo da conexão, quando o líder deixa de comandar e passa a inspirar. Como aplicar essa lição hoje? Primeiro, aprenda a observar. Escute mais do que fala. Identifique padrões de comportamento, linguagem e valores na pessoa com quem quer se conectar. Depois, alinhe-se. Use o mesmo tipo de vocabulário, repita expressões chaves, adapte sua energia. Mas faça isso com sutileza. O espelhamento forçado gera rejeição. O natural gera confiança.
Em vendas, mostre que entende o problema do cliente e ofereça soluções baseadas nessa compreensão. Em relacionamentos, demonstre interesse real, não apenas atenção mecânica. O segredo da afinidade não está em parecer igual, mas em fazer o outro se sentir compreendido. Jordan também sabia que a afinidade cria algo mais profundo do que confiança. Cria lealdade. Quando alguém se identifica com você, passa a defendê-lo, justificar seus erros e até lutar por você. Ele transformou isso em um exército emocional. Seus corretores o seguiam cegamente porque acreditavam que ele era um deles. E essa ilusão de igualdade é a arma mais poderosa de um líder. O verdadeiro estrategista usa isso para unir, o manipulador para controlar. Jordan cruzou essa linha. Quando sua queda começou, muitos dos que o idolatravam se recusaram a aceitar a verdade, porque a afinidade havia se transformado em idolatria. Mas há uma lição moral escondida aqui. Afinidade sem integridade é veneno. Conquistar corações sem responsabilidade destrói mais do que convence. Jordan aprendeu da pior forma que o carisma é uma chama que, se não for guiada, consome o próprio portador. A empatia é a porta da influência, mas também da destruição, se usada sem consciência. O poder real está em usar a semelhança para compreender, não para controlar. O líder que ouve genuinamente cria seguidores voluntários. O manipulador cria prisioneiros emocionais. A lição final é uma síntese do poder humano. Quem faz o outro se sentir compreendido, conquista o que quiser. Jordan Belfort dominou o gatilho da afinidade e provou que a confiança é mais persuasiva do que qualquer argumento. Ele fez do espelho sua arma. Mas se o reflexo for falso, o espelho se quebra. Por isso, a verdadeira afinidade deve vir de autenticidade, não de cálculo. Essa é a sexta lição do Lobo de Wall Street. Conquiste pela semelhança, domine pela empatia, mas nunca esqueça de permanecer real, ou o reflexo acabará te engolindo. Lição 7. Desperte desejo antes de mostrar o que está vendendo, baseada no gatilho mental da antecipação. Jordan Belfort sabia que o segredo não era vender o produto, era vender o futuro que ele prometia. Ele entendeu que o desejo humano é alimentado não pelo que existe, mas pelo que ainda está por vir. Essa é a sétima lição do Lobo de Wall Street. Faça as pessoas desejarem antes mesmo de entenderem o que você oferece. Jordan dominava a arte da antecipação como um ilusionista domina o silêncio antes do truque. Ele sabia que o cérebro humano libera dopamina não quando alcança algo, mas quando espera alcançá-lo. Por isso criou um sistema inteiro baseado em expectativa. Ele não vendia o agora, vendia o quase. Na Stratton Oakmont, cada ligação de vendas era estruturada como uma sequência de tensão e promessa. Jordan treinava seus corretores para nunca entregar o ponto principal de imediato. O cliente precisava sentir curiosidade, sentir que estava prestes a descobrir algo grandioso. Olha, eu não posso revelar tudo ainda, mas o que eu tenho aqui é algo que só alguns investidores vão conseguir acesso hoje. Essa frase soava como um sussurro de poder. A antecipação criava urgência, e o desejo se tornava inevitável. Antes mesmo de ouvir o nome da empresa, o cliente já queria participar. Era como abrir uma porta pela metade e deixar que o outro implorasse para ver o que está atrás. O truque estava no ritmo. Jordan usava pausas longas, criava suspense com silêncios calculados. Sabia que o tempo é uma ferramenta de sedução mental. Quando algo é revelado rápido demais, o cérebro o subestima. Quando algo é prometido, mas adiado, a imaginação faz o trabalho. Ele deixava que o cliente criasse sua própria fantasia de sucesso e depois apenas confirmava. É exatamente isso que eu estou te oferecendo. A antecipação transformava suposições em certezas. O desejo, quando bem cultivado, elimina o ceticismo. A virada dessa lição surge quando percebemos que Belfort aplicava o mesmo princípio em escala macro. Ele não apenas criava expectativa em ligações, criava expectativa em torno de si mesmo. Cada aparição pública, cada discurso, cada festa era uma performance. Ele surgia, fazia barulho e desaparecia por um tempo. As pessoas ficavam famintas por sua próxima aparição, por sua próxima palavra. O lobo entendia algo que muitos ignoram. A escassez desperta o desejo,
mas é a antecipação que o mantém vivo. O mistério é o combustível da influência. Como aplicar isso hoje? Se você vende, comunica ou lidera, aprenda a controlar o ritmo das suas revelações. Nunca entregue tudo de uma vez. Crie curiosidade. Mostre um fragmento, um detalhe, uma promessa. Faça o outro sentir que algo maior está vindo. Em negociações, insinue possibilidades. Em marketing, crie séries, campanhas com datas, anúncios que despertem expectativa. Em relacionamentos, use o mesmo princípio. Não revele tudo sobre si de imediato. A previsibilidade mata o interesse. O mistério o alimenta. O ser humano deseja o que ainda não tem. E respeita quem sabe dosar o que entrega. Jordan Belfort também entendia que a antecipação precisava ser seguida de consistência. O erro de muitos é prometer mais do que podem cumprir. Ele, por outro lado, entregava o suficiente para manter o ciclo ativo. Dava vitórias parciais, resultados pequenos, mas constantes. Isso mantinha os clientes sempre à beira da próxima recompensa. É o mesmo mecanismo que vicia as pessoas em redes sociais, jogos ou apostas. O cérebro não busca o prêmio, busca a sensação de quase ganhar. Jordan transformou isso em uma filosofia de vendas. E o que começou como técnica virou vício coletivo. Mas há um limite perigoso nesse poder. A antecipação sem entrega real se transforma em frustração, e a frustração em ódio. Quando o império de Belfort começou a desmoronar, a mesma expectativa que alimentava os clientes passou a destruí-lo. Todos se sentiram traídos por terem acreditado no sonho que ele mesmo criara. É a maldição da promessa vazia. O público perdoa o fracasso, mas nunca perdoa a esperança enganada. O verdadeiro estrategista entende que antecipação sem verdade é manipulação, e toda manipulação cobra juros altos. A lição final é clara e poderosa. Quem controla o amanhã, controla o agora. Jordan Belfort dominou o gatilho da antecipação porque compreendia o valor da espera. Ele fez do ainda não o instrumento mais rentável do mundo. Mas o verdadeiro poder está em usar essa força para inspirar, não enganar. Mostre o caminho, crie expectativa, e depois entregue mais do que prometer. Assim, você não apenas desperta desejo, constrói confiança. Essa é a 7ª lição do Lobo de Wall Street. Quem aprende a fazer os outros esperar, nunca mais precisa correr atrás. Lição 8. Fale como um especialista, mesmo quando ninguém entende o que você diz, baseada no gatilho mental da autoridade reforçada. Jordan Belfort descobriu que as pessoas não acreditam no mais inteligente, acreditam no mais convincente. Ele sabia que quando alguém fala com confiança sobre algo que os outros não compreendem completamente, o cérebro humano tende a preencher as lacunas com respeito. Essa é a 8ª lição do Lobo de Wall Street. Fale como um especialista. E o mundo vai parar para ouvir. A autoridade reforçada é a evolução do poder da autoridade. Não basta parecer seguro. É preciso parecer técnico. Quando o outro não entende suas palavras, mas sente firmeza em seu tom, ele transfere o controle. Jordan usava isso com maestria, misturando jargões financeiros, dados imprecisos e linguagem de especialista para criar um campo de reverência psicológica ao seu redor. Na Stratton Oakmont, suas apresentações eram verdadeiras performances. Ele falava de movimentos de mercado, percentuais de valorização e tendências de capitalização internacional, com um vocabulário tão técnico que poucos compreendiam. Mas era esse o ponto. A confusão gerava respeito. O investidor, perdido no mar de termos complexos, sentia vergonha de pedir explicações. E, para não parecer ignorante, fingia entender. Jordan aproveitava esse desconforto para consolidar domínio. Ele sabia que a mente humana prefere parecer inteligente a estar segura. Quando o orgulho do outro se mistura com o seu discurso, a venda já está feita. Essa tática é uma forma refinada de autoridade simbólica. Jordan usava sua linguagem como um uniforme psicológico, uma farda invisível que o colocava em uma posição superior, sem precisar dizer, eu sou melhor. O tom de voz, o ritmo das frases
e até o modo como respirava entre as palavras reforçavam a ideia de que ele sabia algo que os outros não sabiam. E o segredo está aqui. O poder não está apenas em ter conhecimento, mas em parecer detê-lo de forma inabalável. Quando você fala como quem tem acesso a informações exclusivas, as pessoas assumem que você está certo. E essa é uma das ilusões mais antigas e eficazes do poder. A virada dessa lição aparece quando Jordan percebe que a autoridade reforçada não depende do conteúdo, mas da estrutura. Ele treinava seus corretores para usar as mesmas técnicas, começar com uma afirmação incontestável, jogar um termo técnico e depois uma conclusão confiante. Por exemplo, de acordo com o comportamento de mercado nos últimos 18 meses, e você pode verificar isso em qualquer relatório, esse movimento é uma oportunidade sem precedentes. A maioria das pessoas não verificava nada. Bastava a segurança com que era dito. E quanto mais assertivo o tom, menos espaço para dúvida. Essa é a base psicológica do poder verbal. Quem parece não duvidar de si mesmo, faz o outro duvidar de sua própria razão. Como aplicar essa lição hoje? Use a autoridade reforçada com integridade. Fale com clareza, mas também com domínio. Se você quer liderar, vender ou influenciar, domine o vocabulário da sua área. Conhecimento técnico é uma forma de poder simbólico. Ao explicar algo, comece com fatos que todos concordam, depois eleve o nível da informação e finalize com uma conclusão forte. Essa estrutura cria um efeito de credibilidade instantânea. No entanto, nunca use a complexidade como disfarce. O objetivo é inspirar confiança, não intimidar. O público sente a diferença entre quem ensina e quem apenas exibe. Jordan Belfort, em seu auge, cruzou essa linha. Começou a acreditar na própria ilusão de onisciência. Falava tanto como especialista que se esqueceu de checar a realidade. Quando o império começou a ruir, ainda discursava com a mesma segurança. E foi justamente isso que o destruiu. A autoridade reforçada é uma faca de dois gumes. O mesmo poder que faz multidões te seguirem também impede que você enxergue seus próprios erros. O verdadeiro mestre é aquele que domina a linguagem técnica, mas mantém a humildade de um aprendiz. A aplicação ética dessa lição é clara. Mostre competência sem se afastar da clareza. Em qualquer área, o segredo é equilibrar saber e acessibilidade. Quando o público entende e sente que você entende mais, o respeito se transforma em influência real. Mas quando o público apenas sente sem entender, o respeito se transforma em idolatria. E idolatria é instável. Jordan nos ensina, com sua ascensão e queda, que o verdadeiro poder da fala está em unir impacto e compreensão. A lição final é afiada. Quem controla o discurso controla a percepção. E quem controla a percepção, controla o poder. Jordan Belfort provou que o mundo não segue o mais sábio, segue o mais seguro de si. Ele transformou o vocabulário técnico em armadura e o tom de voz em espada. Mas o verdadeiro estrategista usa essa arte não para confundir, e sim para conduzir. Essa é a 8ª lição do Lobo de Wall Street. Fale com a força de quem sabe, e com a clareza de quem quer transformar, porque o respeito que vem da compreensão dura muito mais do que o que vem do medo. Lição 9. Repita até que vire verdade. Baseada no gatilho mental da repetição e reforço emocional. Jordan Belfort sabia que a mente humana não distingue facilmente entre o que é real e o que é repetido muitas vezes com emoção. Ele compreendeu que, se uma ideia for dita com intensidade suficiente, o cérebro a grava como verdade. Essa é a 9ª lição do Lobo de Wall Street. Repita até que o mundo acredite. O gatilho da repetição é uma das armas psicológicas mais antigas do poder. A propaganda, a política e a religião sempre o usaram. Mas Jordan transformou isso em uma ciência de persuasão prática. Ele sabia que palavras, quando repetidas com emoção e convicção, moldam comportamentos, crenças e até identidades. Na Stratton Oakmont, cada manhã começava com gritos. Jordan subia nas mesas, batia no peito e fazia seus funcionários repetirem frases como mantras. Eu sou o melhor corretor deste país.
O sucesso é minha única opção. As objeções são apenas oportunidades disfarçadas. Ele entendia que o cérebro aprende por repetição emocional. Quanto mais energia, mais profunda a gravação. Aquelas palavras repetidas diariamente criavam uma identidade coletiva. Ninguém ali era apenas um vendedor. Eram gladiadores do mercado. Essa era a genialidade de Belfort, transformar crenças em comportamento através da repetição. Ele não ensinava técnicas, implantava crenças. Mas a repetição não era apenas interna. Ele aplicava o mesmo princípio nos clientes. Quando alguém duvidava de uma oportunidade, Jordan repetia o mesmo argumento com pequenas variações, sempre em tom confiante, até que o investidor, cansado de resistir, aceitava. Olha, John, eu entendo sua preocupação, mas é exatamente por isso que esse investimento é perfeito para você. Depois de ouvir uma ideia 5 vezes dita com certeza, a mente para de combatê-la e começa a considerá-la. É assim que o reforço emocional quebra a defesa racional. A verdade não convence. A repetição a faz parecer inevitável. A virada dessa lição aparece quando entendemos o poder quase hipnótico da repetição emocional. Jordan sabia que a intensidade é o multiplicador da crença. Ele variava o tom, o volume, o ritmo. Falava rápido para gerar excitação, pausava para criar impacto e usava as mesmas palavras em contextos diferentes para reforçar associações. Liberdade, riqueza, poder, sucesso. Cada termo era uma âncora psicológica. A repetição fazia o público conectar emoções positivas às palavras e depois, automaticamente, às suas ofertas. Isso é o que hoje chamamos de priming emocional. A programação inconsciente da mente através da exposição repetida. Como aplicar essa lição hoje? Se você quer influenciar, ensine pela repetição. Mensagens únicas são esquecidas. Mensagens recorrentes criam cultura. Em liderança, repita valores até que se tornem instintos. Em marketing, repita o propósito até que vire crença. Em negociações, reafirme benefícios com variações sutis, não com insistência mecânica, mas com naturalidade emocional. O segredo não é repetir as palavras, é repetir a emoção que as acompanha. A mente não grava frases, grava sensações. Faça as pessoas sentirem o que você diz, e elas nunca esquecerão. Jordan também usava o reforço emocional como arma de autopersuasão. Ele sabia que o maior desafio de um líder é convencer a si mesmo. Por isso, antes de convencer o mundo, ele se condicionava. Repetia vitórias, revisava frases de impacto, ouvia discursos motivacionais gravados pela própria voz. Essa autossugestão o colocava em estado de fluxo. Era como um ritual psicológico. Quanto mais repetia, mais acreditava. E quanto mais acreditava, mais convincente se tornava. Esse é o poder da repetição voltada para o próprio domínio mental. O líder que controla o próprio discurso controla a própria realidade. Mas o perigo surge quando a repetição se torna auto-engano. Jordan repetiu tantas vezes que era invencível que passou a acreditar nisso, mesmo quando o chão já se abria sob seus pés. A repetição cria crenças, mas crenças cegas criam ruína. O cérebro humano, uma vez condicionado, rejeita a realidade que contradiz o que já aceitou. Por isso, ele ignorou sinais claros de destruição, acreditando que poderia manipular o sistema para sempre. O mesmo gatilho que o fez crescer foi o que o cegou. O verdadeiro estrategista entende. Repita sim, mas revise sempre. A lição final é uma síntese brutal da psicologia do poder. A verdade não precisa ser real para governar. Precisa apenas ser repetida. Jordan Belfort moldou mentes, mercados e crenças através do som de sua própria voz. Ele provou que a repetição é o cimento da influência, o que transforma ideias em convicções e convicções em impérios. Mas o verdadeiro poder está em usar essa força para construir, não para enganar. Se você deseja dominar esse princípio, repita verdades que elevam e não mentiras que escravizam. Essa é a 9ª lição do Lobo de Wall Street. Repita até virar verdade, mas escolha bem o que vai ecoar. Lição 10. Venda transformação, não produto.
baseada no gatilho mental da transformação e da identidade desejada. Jordan Belfort não vendia ações. Vendia versões melhores das pessoas que o ouviam. Ele sabia que ninguém compra um papel, um serviço ou uma ideia. Todos compram a versão de si mesmos que acreditam poder se tornar. Essa é a 10ª e última lição do Lobo de Wall Street. Venda transformação, não produto. Jordan entendeu que o desejo humano mais forte não é o de ganhar dinheiro, mas o de evoluir, o de se sentir poderoso, admirado, acima da média. Ele não dizia, invista nisso e ganhe lucro. Ele dizia, com a voz calma e carregada de autoridade, invista nisso e mude sua vida. O produto era o mesmo, mas o significado era outro, e é o significado que vende. Na Stratton Oakmont, cada ligação era uma experiência emocional cuidadosamente construída. O corretor não falava sobre percentuais ou projeções de mercado. Falava sobre liberdade, independência, vitória. John, esse investimento não é só sobre dinheiro. É sobre você ser o tipo de homem que toma decisões quando os outros hesitam. Essa frase simples transformava o cliente em protagonista de uma história. Ele deixava de ser alguém tentando ganhar alguns dólares e passava a ser um guerreiro entrando em campo. Jordan havia compreendido que o ser humano não quer produtos, quer símbolos que confirmem sua identidade desejada. E quem oferece isso se torna irresistível. A magia dessa técnica está no uso do que a psicologia chama de discurso de autoimagem projetada. O vendedor não convence o cliente com argumentos, mas com narrativas. Faz o outro visualizar a vida que terá depois da decisão. Essa visualização ativa o sistema de recompensa do cérebro e cria uma sensação de prazer antecipado. O cliente sente que já mudou, mesmo antes de agir. E para não perder essa sensação, compra. Jordan fazia isso com maestria. Ele não dizia, você vai ter sucesso. Dizia, você já é bem-sucedido, só falta dar o próximo passo. Ao transformar promessas em identidade, ele transformava a vontade em ação. A virada dessa lição acontece quando Belfort percebe que a transformação é mais poderosa do que a persuasão. Ele não precisava mais convencer, apenas despertar. Seus discursos pareciam sermões. Ele falava com fervor, olhos fixos, corpo em movimento, energia vibrando. As pessoas saíam das reuniões acreditando que podiam tudo. Era um culto ao sucesso. E ele era o sacerdote. A transformação simbólica dava às pessoas algo que o dinheiro não podia comprar. Um novo propósito. E é por isso que essa técnica é tão perigosa, porque quem domina a emoção do outro, domina a vontade do outro. Como aplicar essa lição hoje? Se você vende, ensina ou lidera, pare de oferecer produtos. Ofereça destinos. Mostre o que o outro vai se tornar ao aceitar sua proposta. Em vez de listar benefícios, conte histórias. Descreva sensações. Faça o outro se enxergar no resultado. Isso vale para negócios, relacionamentos e comunicação. Em um discurso, não diga, você pode mudar. Diga, você nasceu para isso. A diferença entre motivação e manipulação está na intenção. Se o objetivo é elevar, inspire. Se o objetivo é explorar, destrói. O poder da transformação é sagrado. Use-o com responsabilidade. Jordan Belfort também usava a transformação como arma pessoal. Ele acreditava ser o próprio arquétipo do homem que se fez sozinho. Cada vitória reforçava sua identidade de invencível. Ele se reinventava diante das crises, criando novas versões de si mesmo. Essa capacidade de se transformar era sua maior força e também sua maior armadilha. Porque, em certo ponto, ele passou a vender uma transformação que já não vivia. O discurso de evolução virou fachada. E quando a mentira ultrapassa a verdade, o império desaba. A lição oculta aqui é simples. Não venda uma transformação que você mesmo não vive. O público sente a falsidade antes mesmo de entendê-la. A lição final é uma síntese de todo o poder de Belfort e de seu colapso. As pessoas não seguem quem tem, seguem quem se tornou. Jordan construiu um império porque ofereceu ao mundo a fantasia da metamorfose, de homens comuns em milionários, de fracassados em predadores,
de oprimidos em dominadores. Ele vendeu não ações, mas sonhos de grandeza. E quando esses sonhos desmoronaram, o mundo se vingou do espelho que ele havia criado. Ainda assim, a essência dessa lição continua viva. Se você quer influenciar, inspire transformação verdadeira. Mostre às pessoas que elas podem mudar, e depois prove que é possível. Essa é a 10ª lição do Lobo de Wall Street. Venda o que o outro quer ser, não o que você tem. Porque quem desperta no outro o desejo de se tornar maior, conquista o único tipo de poder que nunca desaparece: o poder de transformar. Conclusão: chegamos ao fim desta jornada pelas 10 lições do Lobo de Wall Street, e se existe algo que Jordan Belfort nos ensinou, mesmo sem querer, é que a persuasão é uma arma neutra. Nas mãos certas, transforma. Nas mãos erradas, destrói. Ao longo deste vídeo, você viu como a autoridade cria respeito, como a escassez acende o desejo, como a prova social faz o impossível parecer inevitável, como a reciprocidade cria vínculos invisíveis, e como a consistência prende as pessoas às próprias palavras. Viu também o poder da afinidade, da antecipação, da linguagem técnica, da repetição e, por fim, da promessa de transformação. Cada gatilho, quando usado com consciência, é uma chave capaz de abrir portas que a força jamais conseguiria. Mas há um aviso silencioso escondido sob tudo isso. Quem aprende a manipular o mundo sem aprender a dominar a si mesmo, acaba se tornando prisioneiro do próprio poder. Jordan Belfort construiu um império vendendo sonhos, e o perdeu da mesma forma, acreditando demais neles. O verdadeiro poder não está em convencer os outros, mas em convencer a si mesmo a permanecer íntegro quando a tentação do controle aparece, porque no fim, toda influência é um espelho. Aquilo que você faz com os outros é o que o mundo fará com você. E é aqui que a sua jornada começa. Se você chegou até o final deste vídeo, não está apenas estudando persuasão, está estudando domínio pessoal. E é por isso que nós criamos o projeto 5 Códigos para a Grandeza, o treinamento definitivo para quem quer entender a psicologia do poder e da influência nas suas formas mais puras e aplicáveis. Nele, você vai encontrar os 5 livros que moldaram a mente dos maiores estrategistas da história. As 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias de Guerra, Maestria e as Leis da Natureza Humana, todos destrinchados, com resumos completos, aplicações práticas e versões em áudio narradas profissionalmente. Você vai aprender não só o que os mestres do poder faziam, mas como aplicar cada princípio na sua vida real, nos negócios, nas relações e no próprio autocontrole. Esse é o tipo de conhecimento que não se encontra em vídeos curtos, nem em frases motivacionais. É um arsenal mental, um código de conduta invisível que diferencia quem reage do mundo e quem o comanda. O link está na descrição. E se você sente que chegou a hora de deixar de ser influenciado e começar a influenciar, esse é o próximo passo. Antes de encerrar, lembre-se: o verdadeiro lobo não é aquele que grita mais alto. É aquele que entende o instinto da matilha e a mente da presa. Use o que aprendeu aqui para construir, não para enganar. Para crescer, não para dominar. Porque o poder que nasce da manipulação é frágil, mas o que nasce do autodomínio é eterno. A decisão está diante de você. Ou continua apenas assistindo os que movem o jogo, ou aprende de uma vez por todas a jogar.